compartilhando da palavra de Deus e juntos sendo edificados. Sem perca de tempo, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você que tem sua Bíblia, se possui no seu aplicativo, no seu smartphone, no seu celular, possa assim fazê-lo, abrir. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. A temática é santidade já. E eu acredito que não somente o coração do pastor, não somente o meu, não somente o do Rodrigo, mas o coração de todos nós está alegre, jubilante na presença do Senhor, de uma forma toda especial, de gratidão a Deus por Ele nos proporcionar e nos enriquecer essa oportunidade de estarmos juntos, unidos, hermanados em Cristo. E esta ação do Espírito Santo que tem trabalhado de uma forma toda especial, eu não sei você, eu estou alegre demais na presença do Senhor nessa noite. A Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, para que não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havendo de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou para a obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma outra vez, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem de justiça para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, a fim de a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então quero pedir para você que possui sua Bíblia física, se você puder permanecer com ela aberta, assim o faça. E eu vou querer estar falando hoje, na parte que cabe a mim, como introdução desta temática da santidade, santificação. Eu quero estar abordando a temática dentro deste capítulo de número 6, buscando com perfeição a santificação. É bem verdade que esta doutrina, este ensinamento, esta palavra santidade, santificação, pode ter se tornado um pouco desgastado, um pouco espúrio, no sentido em que foi se colocado no decorrer do tempo, e a compreensão ela acaba se tornando até para alguns um pouco obsoleta, mas ela é uma doutrina necessária, ela é uma doutrina fundamental, a qual nós vamos estar trabalhando no dia de hoje. A santificação, ela é uma extensidade da Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, que ela é uma ramificação da justificação, e ela é necessária na vida do crente, na vida do homem, na vida da mulher que ama a Deus e teme a Deus. Hoje, muitos crentes, infelizmente, eles acabam vivendo como escravos. Vivem escravos dos seus desejos, dos seus deslizes, escravos dos seus pecados. Embora Cristo, embora o nosso Senhor, sendo o emancipador do pecado, sendo o emancipador desses escravos, tenha morrido e ressuscitado para a nossa libertação da escravidão do pecado, muitos crentes ainda vivem como cativos do pecado, vivem algemados do pecado, sem desfrutar da liberdade em Cristo, sem desfrutar do maior deleite que ele pode obter em Cristo, numa vida plena em santificação e dedicação ao seu Senhor. E em Romanos 6, a qual nós acabamos de ler, no capítulo 1 até o versículo de número 23, o apóstolo Paulo ele nos mostra que a doutrina da justificação, ela acaba desembocando na doutrina da santificação. Ele pinta esse quadro muito lindo, esse quadro muito belo, que pela justificação nós fomos libertos da culpa, nós fomos libertos do pecado, mas a santificação, nesta santificação, nós devemos ser salvos do poder do pecado. Ele mostra que nós temos que ser salvos do poder do pecado. Temos que ser libertos do poder do pecado. E nós vencemos o pecado não sobre o regime da lei, mas sim sobre o reinado da graça de Cristo em nós. Então, a santificação não é menos que a justificação. Ela não pode ser menosprezada. Resulta ainda na eficácia da morte de Cristo em virtude da sua ressurreição. Então, como guisa de introdução, quando nós vamos procurar entender, e aí, santificação, santidade, né? A gente poderia pegar o original da palavra, seja no grego, seja no hebraico, né? Kadosh, Kodesh, Ragiasmos, Ragios. Então, todas elas trazem para nós um entendimento de fácil compreensão, que é algo que é separado para o uso exclusivo de Deus. É alguém, algo, é um objeto que é separado, que é santificado para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, algo simples, um templo que é santo, o templo é santo por quê? Porque ele é diferente dos demais edifícios. E se nós falarmos de um sacerdote ele é santo porque ele é diferente de um homem comum. Então Deus é santo por excelência porque ele é diferente de nós, homens, seres humanos, que somos pecadores. Deus é santo por excelência. Então, assim, dentro desta fácil compreensão, Deus escolhe o cristão, Deus escolhe eu, Deus escolhe você, Deus nos escolhe porque Ele deseja que nós sejamos diferentes dos demais. Amém? Então, a doutrina aqui é muito clara, ela é muito objetiva. Então, Romanos 6, do capítulo 6, versículo 1 ao 23, é uma mensagem, essa mensagem, ela é uma resposta àqueles que procuravam transformar a graça de Deus em desculpa esfarrapada para viver da maneira que queriam.
Então quer dizer que o apóstolo Paulo ele chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá, 1, 2, 3, onde abundou o pecado, Superabundou a graça. Mas daí tinha aquele camarada que pensava, então quer dizer que aonde tem bastante pecado, a graça de Deus ela é mais nível super saiyajin. Então quer dizer que ela é mais recalcada, é mais sacudida e transbordante. Então quer dizer que se quanto eu mais pecar, então quer dizer que quanto mais pecar, mais santidade de Deus vai ter na minha vida, mais a graça de Deus vai se manifestar para mim. Então o apóstolo Paulo tenta desmistificar isso. O apóstolo Paulo quer mostrar que não tem nada a ver nós sermos chamados para sermos santos, e não é desculpa para nós vivermos uma vida a graça de Deus vai me alcançar, eu vou viver da maneira que eu quero. Não. Então o apóstolo Paulo ele mostra aqui, e ele mostra para nós dois argumentos eloquentes para desbaratar aquelas pretensões dos hereges daqueles tempos. A primeira que ele usa, ele fala sobre a nossa união com Cristo por meio do batismo. Ele vai mostrar do versículo 1 até o versículo de número 14 esta verdade. E a segunda argumentação, ele vai mostrar acerca da nossa servidão, o nosso serviço, a nossa servidão a Deus pela nossa conversão. Então o apóstolo Paulo vai mostrar essa grandeza. Então a profunda conexão desses dois argumentos que ele apresenta em relação a ambos, Paulo mostra algumas implicações do reino da graça. Então ele mostra aqui algumas considerações que nós deveríamos ter em relação a esses argumentos de Paulo. Então este primeiro quadro que nós vamos analisar do versículo 1 até o versículo de número 14, o apóstolo Paulo pinta e mostra para nós que nós devemos viver em santidade. Por que eu devo viver em santidade? Por que eu tenho que viver uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus? O apóstolo Paulo mostra do versículo 1 ao 14 que devemos viver em santidade porque nós estamos unidos a Cristo pelo batismo. Amém? Então nós estamos, em primeiro lugar, nós estamos unidos a Cristo pelo batismo. A pergunta que inicia o capítulo 6 procede da ênfase dada pelo final do capítulo 5. Então se a graça é superabundante, conforme eu falei, então quer dizer que eu vou viver da maneira que eu quero. Eu vivo da maneira que eu achar bem, eu vou me sentir confortável assim, glória a Deus. Quanto mais eu ficar tranquilo, mais a graça de Deus está sobre mim. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar essa questão. O apóstolo Paulo começa a responder esta distorção, tentando corrigir esse erro de compreensão, e ele aborda aqui em três aspectos, né? Ele reage à primeira argumentação em três aspectos. Primeiro ele fala aquilo que nós devemos saber, ele mostra no versículo número 6. Depois ele mostra para nós aquilo que nós devemos considerar, que está no versículo de número 11. E depois ele fala para nós aquilo que nós devemos oferecer, que está no versículo de número 13. Então se nós devemos viver em santidade porque estamos unidos com Cristo pelo batismo, então em primeiro lugar nós temos que saber. Em primeiro lugar nós devemos saber, e isso ele trabalha com maestria do versículo 1 até o versículo de número 10. Ele vai mostrar para nós, e nós entendemos que a fé cristã, preste atenção nisso, a nossa fé, a fé cristã é fundamentada sobre o entendimento. Ela está embasada e fundamentada sobre o entendimento. Crer é também pensar, é também raciocinar. A ignorância da verdade, ela não glorifica a Deus e nem nos possibilita a crescer na graça, a crescer em santidade na presença de Deus. O segredo de uma vida santificada está aonde? Onde é o nosso maior campo de batalha. O segredo de uma vida santificada está na nossa mente. O segredo de uma vida santificada em Deus está na nossa mente. Então, o que nós devemos saber? O que o apóstolo Paulo trabalha? Que nós devemos saber? Primeira coisa que devemos saber, ele vai falar no versículo de número 2: nós morremos para o pecado. Amém. Tem crente aí, glória a Deus. Nós morremos para o pecado.
Ele vai mostrar que nós morremos para o pecado. Se morremos para o pecado, então como é que eu vou poder continuar vivendo nele? Se eu morri para o pecado, como é que eu vou continuar vivendo pecando? Como é que é isso? Estamos falando, o que cabe para mim hoje, a parte da plenária, são 4 plenárias, é como buscar com perfeição a santificação. Então, à luz de Romanos 6, eu estou trabalhando essa verdade com você. Então, se eu morri para o pecado, como é que é isso? A morte aqui e a vida, elas não podem coexistir juntas. Não existe The Walking Dead, isso é coisa de Netflix, né? Crente, eu sou um crente The Walking Dead. Não, ou nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo, ou nós permanecemos mortos em nossos delitos e pecados. Não tem como eu estar morto e vivo ao mesmo tempo. Isso aí é coisa de The Walking Dead. Não sei se pronunciei certo, meu inglês é dos mais bem fraquinhos, né? Então é mais ou menos dentro desse aspecto. Então, a graça, ela nos salva do pecado, e ela não nos salva no pecado. Agora, o pecado, ele é inadmissível no cristão. Como assim, irmão Luciano? Calma que nós vamos trabalhar. Paulo declara aqui, não a impossibilidade literal da prática do pecado por parte dos crentes, mas uma incongruência moral envolvida, ou seja, a união com Cristo sendo a única fonte de santidade, ela não pode ser a fonte do pecado. Muitos crentes, porém, colocam o velho homem numa redoma de vidro, colocam o velho homem num local blindado, ali naquela redoma de vidro, e automaticamente estão vivenciando esse velho homem todos os dias. Deixa ele quietinho ali, volta e meia ele vai vir à tona para dar uma espiada, respirada. Mas à luz daquilo que Paulo está tratando, nós temos que entender que, como se ele estivesse vivo, esse velho homem, como poderia ter uma vida de santidade? Se você é livre, meu irmão, se nós somos livres em Cristo, Ele já nos emancipou para vivermos uma vida de santificação. Ele nos emancipou para vivermos uma vida de santidade. Segunda coisa que nós devemos saber é que nós fomos batizados na morte de Cristo. Conforme eu falei, Paulo não está falando aqui, não está contextualizando que o crente não vá pecar. Deixa eu fazer uma rápida ilustração aqui. Quem é que veio de carro aqui? Veio até aqui de carro? Quem tem próprio carro? Ok? Tá certo. Se você se programa com o seu carro, ou até mesmo vai sair com o seu carro, passear com a sua família, e só que é um passeio especial em família, e você vai pegar um trajeto, o local para onde você vai ter esse momento família, esse local, digamos que dê de 700 quilômetros a 1.000 quilômetros ou 1.500 quilômetros até o destino que você vai ter esse momento de lazer com a sua família. Você vai até lá, mas ao chegar no local, talvez nós nos encontramos, ou você encontre alguém e pergunte para você e para sua família como é que foi a viagem em família. Você vai dizer: olha, a viagem em família foi perfeita, foi boa, nós admiramos as paisagens, paramos no caminho, observamos a natureza, tivemos aquele momento gostoso em família. Mas só teve um problema. Qual foi o problema? Acabou furando um pneu. Agora eu te pergunto, um pneu furado em torno de 1.500 quilômetros de distância, isso é normal? É aceitável? É ou não é? Quem tem carro, é ou não é? É normal e é aceitável. Por quê? Poxa, 1.500 quilômetros, né, de viagem, um pneu, tô louco, tem um step. Mas agora, você veio da sua casa até a Florida, aqui congregar conosco nesse momento gostoso, e agora, se cada 50 metros, se a cada 500 metros, o pneu furar, o que acontece?
coisa está errada. Assim é a vida do crente, assim é a vida do salvo. Se eu pecar cada 1.500 quilômetros, ter um deslize e clamar a misericórdia de Deus, está tranquilo. Agora, se cada 50 metros a 500 metros eu estou naquela... É momento de puxar o freio de mão, voltar a minha consciência e começar a me preocupar. O que está acontecendo com a minha vida de santificação na presença de Deus? Deu para entender? Então o apóstolo Paulo não está defendendo aqui, o apóstolo Paulo está tentando trazer clareza aqui. Então o outro objetivo, ele fala que nós somos batizados na morte de Cristo. Se o batismo significa a nossa união em sua morte, então os crentes, eles morreram com Cristo quando Cristo morreu. Então nós fomos introduzidos numa relação mística agora com o novo Adão. Estamos unidos com Cristo, estamos em Cristo, estamos ligados a Ele. Ele é o nosso representante, Ele é o cabeça. Fomos batizados em Cristo na sua morte. Quando Ele morreu, morremos com Ele. E quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados também com Ele. Paulo, portanto, ele não se refere aqui de uma forma de batismo, mas o seu significado, a nossa identidade com Cristo em sua morte. O nosso batismo foi uma proclamação de fé acompanhando o batismo. O argumento essencial de Paulo aqui é que ser cristão implica a nossa identificação vital com Cristo e a sua união, e ela é representada em nosso batismo. Então eu tenho que refletir o caráter de Jesus Cristo na minha vida diária. Então vida de santificação, a vida de santidade é uma vida de prática, uma vida de piedade no dia a dia, de manhã, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário. Uma vida de santificação reflete a essência e o caráter de Cristo. Ei, eu sou antigo, né? A barba já está branqueando, mas ninguém, sobre o tempo da Kodak, meu Deus do céu, ninguém tirou uma foto de Jesus Cristo. Hoje o negócio é tudo digitalizado. Ninguém tirou uma foto de Jesus Cristo e foi lá na Kodak e imprimiu, está aqui, esse é Jesus Cristo. Ninguém pintou um quadro de Jesus Cristo e disse, pá, está aqui, esta é a imagem de Jesus Cristo. Tanto é que não tinha nem Leonardo da Vinci naquela época para fazer essa façanha. Mas a grande verdade é que Jesus Cristo, ele resplandece na minha e na tua vida. O caráter de Cristo resplandece na minha e na tua vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a partir do momento em que nós experimentamos uma vida verdadeira e genuína de santidade na presença do Senhor. O que a mulher disse para o profeta? Ei, meu marido, eis que eu tenho que observado que este homem que passa todo santo dia na frente da nossa casa, ele é o quê? Santo homem de Deus. Reflete em nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo. Então vamos passar adiante. Outra coisa que nós devemos saber, que o apóstolo Paulo vai trabalhar no versículo 4 e 5, é que também nós ressuscitamos com Cristo. A nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, também ressuscitamos com Ele, nele, para vivermos em novidade de vida. Há uma nova vida, uma nova natureza está agindo, intrínseca em nós a partir deste momento. Conforme eu falei para vocês, eu estou com o ponto de partida, eu estou na ignição das plenárias. Então essa busca, ela é necessária. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 6 e 7 é que nós fomos crucificados com Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo volta a enfatizar que o crente, ele precisa ser regido pelo conhecimento. Devemos saber que nós fomos crucificados com Cristo. Alguns pontos devem ser destacados e esclarecidos aqui. Por quê? Porque ele fala no versículo 6 e 7, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Fomos crucificados com Cristo.
Então quem é o velho homem que foi crucificado com Cristo? Quem é esse velho homem que foi crucificado com Cristo? Romanos 6:6 não tem o mesmo sentido que Gálatas capítulo 5, versículo 24. O nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Isto é um fato consumado. A partir do momento que nós fizemos a nossa declaração de fé, a nossa confissão pública de fé, nós fomos lá, baixamos as águas do batismo, sepultamos o velho homem, foi crucificado o velho homem, isso é um fato consumado. Agora, o agente da ação é o próprio Deus. O agente desta ação é o próprio Deus. No entanto, crucificar a carne e as suas paixões refere-se a algo de dever que tem que ser feito, e o agente é o próprio salvo. O agente somos nós. Agora tem que ser eu tenho que ter minha parte de responsabilidade nisso. Agora, Deus tem a sua parcela. Tem a questão da santificação posicional, posicionamento santo. Isso vai ser trabalhado pelos demais palestrantes. Tem a santificação progressiva. Mas então tem algo que é eu que tenho que fazer. Deus não entrega tudo de bandeja, mano. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. Já está lá. Já está tudo no pacote. Está tudo lá. Isso me faz me lembrar de um certo cidadão, num tempo muito antigo, muito remoto. Ele compra uma passagem para fazer uma viagem de navio que lhe custou muito dinheiro. E o dinheiro dele não seria suficiente dentro da sua compreensão para todo o percurso da viagem. Ele paga a sua passagem fielmente, conta as moedinhas e observa que sobra pouco troco. E então aquele pouco troco que sobra para ele acaba comprando umas bolachinhas, um queijinho e um pãozinho, para que ele pudesse se suster ao percurso da viagem. E ele vai naquela viagem e paulatinamente, a viagem era muito longa, e paulatinamente ele vai roendo a bolachinha, vai roendo o queijinho, vai se alimentando do pãozinho até o momento em que acaba a sua provisão, porque era pouco, ele não tinha muito dinheiro. E com o passar do tempo a fome começa a apertar e a barriga começa a avisar que o organismo precisa ser sustentado, precisa de receber o devido mantimento. E quando isso acontece, o capitão do navio, o comandante do navio, observa aquele homem com semblante um pouco decaído e pergunta para aquele passageiro o que está acontecendo. E ele abre o coração para o capitão, para o comandante, começa a contar a sua história, e o comandante se comove, chora junto com ele, e ele disse: olha, era isso, me aconteceu isso, meu dinheiro estava pouco, e eu comprei a bolachinha, e comprei queijinho, e comprei um pãozinho, e o que acontece comigo agora é que eu estou com muita fome, eu não aguento mais, e eu passo todas as vezes na frente do restaurante, e vejo todo mundo se banqueteando, alegre, se servindo, todo mundo contente e interagindo, e eu aqui estou louco de fome, comandante, mas o meu dinheiro acabou. O comandante coloca a mão sobre o ombro dele, olha dentro dos olhos dele com um sorriso e disse: mas vem cá, não te avisaram, não te disseram nada, que a alimentação estava inclusa na passagem? Meus amados irmãos, a santificação ela está inclusa na passagem. Muitos crentes às vezes estão na presença de Deus, usufruindo de uma vida santa, de uma vida alegre, e de tudo aquilo que já está incluso na passagem, mas muitos cristãos não se aproveitam, não entendem, já está incluso na passagem, e nós somos chamados para viver uma vida que reflete o caráter de Jesus Cristo. E às vezes você vê crente alegre, feliz em Deus, vivendo uma vida de santidade, Então, meus irmãos, nós somos chamados para isso. Então, o que significa o corpo do pecado ser destruído? Certamente Paulo não está se referindo ao corpo humano, pois não está em si mesmo pecaminoso, como se pensavam os gnósticos. Trata-se de uma natureza pecaminosa que está por meio do corpo, ou seja, o corpo condicionado ao governo do pecado, o corpo está debaixo do governo do pecado. Trata-se do velho homem, da velha natureza, querendo a natureza adâmica
ficar querendo vir à tona, mas é necessário dia após dia nós colocar essa natureza aos pés da cruz. É verdade. Paulo não quis dizer, quando afirmou que ele morreu, ele está sendo justificado do pecado. Um jeito de ser justificado do pecado é receber a sua paga, a sua sentença. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha aqui, que quando nós nos identificamos com Cristo, nós morremos legalmente para o pecado, não devemos mais nada à lei, agora nem o pecado nem a lei tem mais direito sobre nós. Agora eu quero acelerar aqui, porque o meu relógio, meu amigo, não para. E o apóstolo Paulo continua tratando das coisas que devemos saber. O que mais que nós devemos saber? Que nós vivemos agora com Cristo. Ele fala do versículo 8 ao versículo 10. Nós somos chamados para ter uma vida em Cristo. Já estamos em Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou. Então nós que morremos com Cristo também viveremos com Ele, não só no porvir, mas também agora, aqui. A sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição, a sua vida também é a nossa vida. Então nós somos chamados para viver com Cristo. Verdade. Em segundo lugar, nós devemos considerar, está no versículo de número 11, que ele fala isso. Nesse ponto, a doutrina ela assume um aspecto. O termo considerar, na tradução da palavra grega, ela é usada 41 vezes somente aqui no Novo Testamento e 19 vezes apenas aqui na carta aos Romanos. O que isso significa? Significa levar em conta, calcular, estimar. Então, nós devemos considerar, é uma questão de fé que resulta automaticamente em uma ação. Então, é como nós pegar, endossar um cheque, e se crermos de fato que o cheque tem fundo, que o cheque não é aquele cheque bumerangue, que o cheque não vai voltar, nós colocamos a nossa assinatura no verso do cheque e fazemos o quê? Sacamos o dinheiro, recolhemos o dinheiro. Considerar não é se apropriar de uma promessa, mas é agir em função de um fato. Então Deus não ordena para que morramos para o pecado. Deus coloca essa verdade diante de nós. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em seguida, Ele ordena que hajamos de acordo. Vamos viver de acordo. Temos que viver de acordo com aquilo que Deus diz. Se Deus diz que eu estou morto para o pecado, é porque eu estou morto para o pecado. Então eu tenho que dedicar a minha vida a Deus. Devemos considerar que nós estamos mortos para o pecado. Devemos considerar agora que nós estamos vivos para Deus. Fomos salvos por Cristo, a fim de que, qual é o sentido da minha salvação em Cristo? Qual é a finalidade da minha salvação em Cristo? A minha salvação em Cristo é viver para Deus, é viver para a glória de Deus. Você não vai se privar de determinadas coisas, não. A Bíblia diz, segundo a orientação de Paulo aos Coríntios, que nós somos chamados para viver intensamente para a glória de Deus. Amém. É igual a ilustração que eu falei do viajante. Fica só na bolachinha, no queijinho e no pãozinho, mas tem mesa farta para você, está tudo incluso no pacote. Viva intensamente para a glória de Deus. Viva uma vida de santificação para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a razão da nossa vida. Devemos nos deleitar nele. Devemos fechar uma vez por todas a porta para o pecado e vivermos para a glória de Deus. Amém. Em terceiro lugar, nós devemos oferecer. O resultado de saber que estamos crucificados com Cristo é considerarmos mortos em Cristo, e deve levar-nos a oferecer o nosso corpo a Deus agora. O meu corpo é oferecido a Deus, as minhas atitudes, as minhas ações são oferecidas a Deus, eu dedico a Deus. O corpo do cristão não é apenas morada de Deus, o meu corpo é morada de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Sim, é verdade, não é errado e não é pecado, mas o meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo, ele também é um instrumento nas mãos de Deus. Ele é um instrumento nas mãos de Deus, e Paulo ele dá
três ordens claras aqui, duas negativas e uma positiva. Ele diz, a negativa: não permita que o pecado domine o teu corpo, não permita isso. Segunda ordem, ele diz: olha, não ofereçam os vossos corpos ao pecado. Você não vai ficar pecando, não vai ficar flertando com o pecado, não. Você vai viver para a glória de Deus. As suas atitudes, as suas ações, o seu dia a dia vai corresponder com aquilo que está inscrito em você. Há uma natureza vibrante, há uma natureza viva em você, há algo inflamando ao teu coração, incendiando a tua alma cada dia, porque Ele é o agente santificador. Ele realiza essa verdade na tua vida. Agora ele finaliza dizendo: ofereçam-se a Deus. Ele fala no versículo 13, na parte B. Essa consagração a Deus deve ser um compromisso decisivo e deliberado. Nós devemos oferecer. O nosso corpo foi comprado por Deus e ele deve estar a serviço da glória de Deus. O apóstolo Paulo trata isso várias vezes nas suas cartas, que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados pelo preço de sangue, fomos comprados pelo preço de cruz. E essa fidúcia, essa compra, ela nos promove, ela nos eleva a vivermos uma vida de santificação para a glória de Deus. E o segundo bloco de versículos que ele aborda, do versículo 15 até o versículo de número 23, ele vai falar para nós que nós devemos viver em santidade. Por quê? Ele vai falar que nós devemos viver em santidade porque nós nos tornamos escravos de Deus pela nossa conversão. Nós nos tornamos escravos de Deus pela nossa conversão. O reino da graça está estribado em dois fundamentos: a nossa união com Cristo pelo batismo e a nossa servidão a Deus pela conversão. Através do momento em que nós professamos a fé em Cristo, Paulo passa do primeiro argumento da união com Cristo em sua morte para o segundo argumento, a nossa servidão em virtude da nossa conversão. Em primeiro lugar, ele vai mostrar o princípio, que é a autorrendição que conduz à escravidão. Está no versículo de número 16. A rendição, ela desemboca a servidão. O homem é sempre escravo. Agora não entendi nada. Como assim é sempre escravo? Não acabou de dizer que nós fomos libertos? Agora, dentro do versículo 16, você vai entender que, num aspecto teológico, o homem é sempre escravo. Como assim? O homem é sempre escravo, ou do pecado, ou de Deus. A palavra servo, ruperetes, era um escravo remador. Então nós somos chamados para ser escravos, ou de Deus, ou do pecado. O homem é sempre escravo. A servidão do pecado torna o homem cativo das suas paixões, das suas emoções, dos seus delícios, mas a servidão a Deus, ela sim, ela nos torna livres e nos torna santos em Deus. A escravidão de Deus é ela que liberta. Ela liberta do pecado, ela liberta do juízo. É impossível, de maneira nenhuma, é impossível ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Ou somos servos de Deus, ou somos servos do pecado. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo começa a tratar aqui. Ele fala de algumas outras implicações acerca da conversão, da troca da escravidão, mas eu gostaria de finalizar aqui dizendo que existem os meios de santificação e eles estão à disposição dos santos, eles estão à nossa disposição. Nós somos santificados pelo sacrifício perfeito de Cristo, é claro. Nós somos santificados através do Deus Pai, nós somos santificados através do Deus Filho, nós somos santificados através do Deus Espírito Santo, cujo título principal já indica a sua missão principal, que santifica a nossa vida. Nós somos santificados por um meio que poucas pessoas se agradam. Nós somos santificados pela correção divina.
não escutei um amém, eu esperava escutar um glória a Deus. Nós somos santificados pela correção divina. Se você vai ver essa verdade em Hebreus 12, versículo 10 e 11, nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos santificados quando a palavra de Deus é lida, quando ela é crida, quando ela é estudada, quando ela é ouvida, quando ela é amada, quando ela é meditada, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é obedecida, quando ela é bebida, quando ela é memorizada. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, não fiquei sozinho. Então nós somos santificados também através da paz de Deus em nós. Nós somos santificados através da fé de Deus em nós. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos santificados através da ação soberana do Deus Espírito Santo. E eu quero deixar aqui um alerta divino acerca dessa doutrina, que está em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Há um alerta divino para essa doutrina da santificação. Em Hebreus 12, 14, eu quero que você que souber, complete para mim, por favor. Segui a paz com todos e a Santificação. sem a qual Ninguém vê ao Senhor. há um alerta divino para a santificação. É. A santificação é algo tão glorioso, e é o momento de nós vivermos em santidade. Amém, aleluia. E se nós estamos aqui, estava tão lindo, tão glorioso, e continua um ambiente bom e vai continuar, é porque nós almejamos ter uma vida Glória a que Deus. agrade a Deus. Amém. Eu preciso ser melhor. Precisamos ser melhor. Não te esquece da ilustração do carro. É normal em 1.500 quilômetros furar o pneu. Agora, a cada 50 metros e 500 metros furar o pneu está complicado. Precisamos do Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Como grupo adora. Eu quero convidar você a levar o seu pensamento a Deus em oração, dizendo a Deus: Senhor, eu preciso. Santifica a minha vida. Eu preciso ser santo. Santifica-me mais em Ti. Santifica-me em Tua presença. Que o Espírito Santo, agente santificador, possa trabalhar em nossa mente, a nossa alma e nosso coração. Somos falhos e dependentes de Deus. Te
Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te louvamos.